Já pedi para os irmãos abrir a Bíblia lá em Êxodo capítulo 4. Versículos 6 e 7. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, tremendo, temendo. Confesso que não é fácil, mas que tudo que venha acontecer aqui nessa noite seja para a honra e glória do Senhor, meu amado. Eu quero pedir em nome de Jesus que você já possa abrir o seu coração, ter a sensibilidade do Espírito Santo, aquilo que Ele vai fazer no nosso meio, porque eu creio, conforme foi orado aqui, o que Ele testificou ao meu coração é algo surpreendente que Ele quer fazer em nosso meio, e eu quero declarar isso já em nome de Jesus. Há uma mudança na sua vida, há uma mudança na sua história. Nós estamos aqui num culto de cura e libertação. Eu quero declarar em nome de Jesus a libertação alcançando a sua casa, alcançando a sua família, alcançando os seus filhos, porque é um propósito de Deus sobre você, e eu quero te mostrar através da palavra que isso vai se realizar em nome de Jesus. Êxodo capítulo 4, versículo 6, diz assim: Disse-lhe mais o Senhor: Coloca agora a mão no seio. E tirando, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda: Torna a pôr a mão no teu seio. E ele tornou a colocar a mão no seio. Depois tirou do seio, e eis que se tornara como a outra carne. Amém. Podem se assentar, amados. Amados, aqui, essa passagem é uma história que muitos de nós conhecemos, onde é o momento em que Deus está chamando Moisés. Moisés estava no Monte Horebe, onde Deus veio e se colocou para ter um chamado de Moisés naquele momento. E Moisés temeu. Mas antes de nós chegarmos a esse ponto a qual eu acabei de ler, nós temos que entender que o povo de Israel, eles estavam cativos lá no Egito. Depois de ser levado ao Egito através de José, eles ficaram 215 anos, e de repente eles começaram a clamar a Deus por aquilo que eles estavam vivendo naquele lugar. E aqui, quando eu entendi isso, que passou muito tempo, aquele povo clamando a Deus, quer dizer, passou muito tempo, aquele povo sem clamar a Deus, de repente 215 anos, eles começaram a clamar a Deus. E a Bíblia fala em Êxodo capítulo 2, que Deus se lembrou da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Eu comecei a me perguntar, mas peraí, Deus se esquece de alguma coisa? Ele jamais se esquece daquilo que Ele falou para você, daquilo que Ele prometeu para mim e para você. O problema é que eu e você muitas vezes esquecemos do propósito de Deus sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E a Bíblia fala que o povo clamou. Sabe como que Deus vai realizar o propósito sobre a sua vida, sobre a sua casa? Quando você passar a clamar, meu amado. Você precisa clamar ao Senhor, você precisa exaltar a sua voz. E a palavra clamar quer dizer exaltar a voz. Só que o problema, muitas vezes, eu costumo dizer que eu tenho uma oraçãozinha de 1,99. Chego diante de Deus e oro: Pai, Senhor, me abençoa, e só apresento as minhas dificuldades, e não rendo uma adoração a Deus. Eu quero te incentivar aqui nessa noite, a ser um verdadeiro adorador, a qual Cristo busca, a qual Deus busca, aqueles que adoram em espírito e verdade, meu amado. Se colocar na presença de Deus, é render adoração, e o resto Ele fará por você. Esses dias nós estávamos num culto aqui, e alguém disse para nós arrancarmos as sandálias, os nossos tênis, os nossos sapatos. E aquilo Deus ministrou ao meu coração, onde Deus disse assim para mim: o seu lugar mais alto que você precisa estar é nos pés de Jesus. E eu quero te incentivar aqui nessa noite, meu amado, ao lugar mais alto que eu e você podemos estar é aos pés de Jesus. Aí sim, você vai ver o propósito de Deus se realizando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E a gente vê ali o povo clamando ao Senhor, passando por aflição, passando por um momento difícil. E de repente, aquele povo, naquela situação, Deus manda Moisés. A Bíblia fala que Moisés nasceu e era um menino muito lindo. E a Bíblia fala que existia um decreto sobre o Egito naquela época. A Bíblia fala que o rei que se levantou no Egito naquela época não conhecia a história de José, o que José tinha feito naquela terra e por aquela terra. Aí Deus ministrou algo no meu coração: o homem pode esquecer o que você fez por mim, mas eu jamais esquecerei.
O homem pode esquecer o que você um dia já colocou diante do altar, mas Deus jamais esqueceu. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que enterrou o ministério, que enterrou talentos, que enterrou aquela vocação, aquele chamado que queimava diante do Senhor no seu coração. E eu quero declarar em nome de Jesus, Deus não esqueceu. Se você enterrou, eu quero declarar em nome de Jesus, como ato profético, nós vamos desenterrar isso essa noite. E o propósito de Deus sobre a sua vida ainda está de pé, meu amado. A prova disso é porque você está aqui nessa noite. Existe um propósito de Deus sobre a sua vida. Existe um chamado de Deus sobre a sua casa. Como nós vemos aqui, a palavra do Senhor diz que a mãe de Moisés viu que ele era lindo. Lá em Hebreus 11, fala que a mãe dele, pela fé, ela vendo a beleza dele, acreditava que existia um chamado sobre a vida dele. E assim eu quero também declarar sobre a sua vida. Há um chamado de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Há um chamado de Deus sobre os teus filhos. Há um ministério de Deus que está entregue dentro da sua casa. Como nós oramos aqui por essas crianças, são pastores, são profetas, o futuro da geração dessa igreja. E assim eu quero declarar sobre você, meu amado. Um tempo de Deus novo vindo sobre você, oh meu amado. Não importa quanto tempo você está passando por aflição. Não importa quanto tempo você está angustiado. Não importa quantas vezes você foi maltratado, foi esculachado, foi esquecido. Mas Deus não se esqueceu de você. Ele permanece fiel. Ainda que você mude, Ele permanece fiel. Eu tenho um costume de orar na viração do dia. E toda vez que eu me coloco ali, eu falo assim, amados, que Deus, a Bíblia fala que na viração do dia vinha conversar com Adão. Aí eu cheguei para Deus, Adão não está mais aqui. Então eu me coloco no lugar de Adão e faço essa oração na viração do dia. E existiu momentos em que eu não busquei a Deus. Eu lembro uma vez que eu cheguei no meu quarto, e quando eu comecei a orar, eu falei, Deus, como tantas outras vezes eu venho orar aqui nesse horário. E Deus falou assim, mas ontem você não veio. E eu fiquei aqui te esperando. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Deus quer ter um particular com você. E muitas vezes nós se preocupamos mais com aquilo que está nos afligindo, mais com aquilo que nós estamos vivendo lá fora, mais com aquilo que nós estamos passando nos dias de hoje, do que buscar a presença de Deus. Meu amado, o lugar onde eu e você precisamos estar é na presença de Deus, buscando Ele incessantemente, buscando Ele de uma forma sem igual, buscando Ele de uma forma a qual Ele merece ser buscado. Não só simplesmente chegar diante do Senhor e colocar e apresentar os nossos problemas. Sim, Ele pode resolver, sim. Mas Ele tem muito mais para fazer sobre a minha vida, sobre a sua vida. Lá em Êxodo capítulo 2, versículo 3, a Bíblia mostra que a mãe de Moisés colocou ele numa arca, construiu uma arca. Porque existia um decreto naquela época que todo menino que nascesse era para ser morto. Porque o faraó entendeu que aquele povo estava crescendo demais. E eles precisavam eliminar os homens, só deixando as meninas que pudessem viver. Mas a mãe de Moisés escondeu ele. Mas passado 3 meses ela não conseguiu mais esconder ele. E preparou uma arca e colocou ele no meio dos juncos. Amado, e quando eu olho para a arca, eu vejo a igreja do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nos tempos de Noé, e a Bíblia fala exatamente que essa arca, a qual ela construiu, a qual ela fez, é a mesma característica da arca de Noé. E quando eu olho para essa arca e vejo a arca sendo levantada pela tempestade, eu vejo a igreja de Deus sendo cuidada pelo Senhor. E eu vejo ali aquela mulher colocando aquele filho, colocando Moisés na arca, simbolizando assim, ei, quer ser cuidado, quer ser alimentado, quer ser livrado, fica na presença do Senhor. É na igreja, meu amado, que eu e você precisamos estar. É aqui que existe uma palavra de salvação, é aqui que existe uma palavra de liberação, de cura, é aqui que existe uma palavra a qual vai mudar a sua história, a sua família. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, em nome de Jesus, permaneça na igreja, não desista. Às vezes eu vejo pessoas desanimando com tudo. Desanima do trabalho, não aguento mais o meu trabalho. Não aguento mais a minha faculdade, não aguento mais, mas não larga. Aí primeiro BOzinho que tem na igreja, eu não vou mais na igreja.
Como é que as coisas lá do mundo, lá fora, a gente agarra com todas as forças, mas quando nós precisamos estar na presença de Deus, isso nós não fazemos. Esses tempos atrás eu comentei com um pastor que eu vi na época do Covid. Pessoas, eu não vou no culto porque eu preciso me prevenir. Mas não largava o trabalho. Quer dizer, que nós colocamos mais importância nas coisas do mundo lá fora. Sim, é importante nosso trabalho, sim, é importante nosso estudo, mas é importância com Deus. A Bíblia fala que eu e você precisamos procurar o Senhor e a sua justiça, enquanto nós podemos achá-lo, porque está prestes a hora que nós não vamos mais conseguir achá-lo, porque está prestes a vir uma grande tribulação sobre a terra, meu amado. E eu costumo dizer, se nós já estamos vivendo o princípio das dores, já estamos assim, quem dirá a grande tribulação se a igreja não for arrebatada? Eu quero te incentivar nessa noite, buscar a presença do Senhor. E aquela mulher colocou aquele Moisés na arca, e colocou no meio dos juncos. Eu sempre imaginei que ela tinha soltado Moisés na arca, e ele tinha ido até a filha de Faraó. Aí de repente eu prestei atenção, peraí, ela colocou no meio do junco. O que é junco? É uma vegetação que existia na beira do rio. O que ela fez? Ela colocou ele naquele lugar e deixou ele lá. Ele não soltou no rio. Só que a Bíblia fala, lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 3, continua dizendo que, quando ela colocou ele naquele lugar, a filha de Faraó, acho que é o próximo versículo, não, acho que é antes, mas é 5, né? A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e suas donzelas, aqui que eu queria pegar. Em algumas versões dizem que as escravas da filha de Faraó estavam passeando na beira do rio. E algumas versões diz donzela, e quando a gente olha para donzela, pensa que é algo formidável. E o que eu entendi quando elas estavam passeando na beira do rio? Que elas estavam num lugar tranquilo, que elas estavam num lugar aparentemente sossegada. E aonde que estava Moisés? No meio do junco, paralisado. Aí Deus ministrou algo no meu coração. Muitas das vezes eu e você estamos paralisados no meio de algum lugar, e começamos a olhar as pessoas lá de fora, parece que está vivendo o bem e do melhor, só que esquecemos de algo, elas são escravas do Egito, são escravas do pecado. Quer ver? Lá em Salmo 73, conta a história de Asaf, onde ele disse assim, eu quase desviei do Senhor. Por quê? Porque eu ficava olhando o que os outros estavam vivendo lá fora, porque eu via que o ímpio prosperava, porque eu via que as coisas do ímpio faziam dar certo, e quanto a mim, parece que nada dá certo. Eu quero dizer algo para você, meu amado, pare de olhar para as coisas lá de fora. A palavra do Senhor diz lá também em Lucas, a respeito da história do filho pródigo, que ele estava na casa do pai, que ele vivia e comia das coisas do pai, que ele tinha as bênçãos do pai, mas um dia, ele olhou para fora e se desviou, meu amado. O primeiro princípio de a gente se afastar da presença de Deus, é quando nós começamos a olhar para as coisas do mundo lá fora, e já não começamos a acreditar e nem vivenciar as coisas de Deus, aquilo que Ele está fazendo aqui em nosso meio. Ei, meu amado, para de ficar olhando para as coisas lá de fora. Aquelas donzelas estavam passeando aqui naquele lugar, parecia que estavam acomodadas, mas elas eram escravas. Pare de ficar olhando para as pessoas que são escravas do pecado. Pare de ficar olhando para as pessoas que são escravas do dinheiro. O meu vizinho está prosperando. O meu vizinho parece que as coisas estão bem, olha, e ele nem crente é. Mas Deus tem te dado graça, meu amado, para você poder estar aqui louvando e adorando Deus. E Ele não tem o que eu e você temos, que foi nos dado, que é a presença do Espírito Santo. Eu costumo dizer que a maior riqueza de um homem aqui na face da terra não é dinheiro, não é casa, não é carro, é sim a presença de Deus sobre a minha e sua vida, meu amado. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo vai começar a arder no teu coração novamente. Ei, você que está se sentindo frio, que está se sentindo muitas vezes esquecido, parece por Deus, eu quero dizer em nome de Jesus, você vai começar a ter o Espírito Santo queimando na sua vida novamente. E eu quero dizer em nome de Jesus, as coisas que você está enxergando lá fora, que quase estava levando você para outro caminho, a partir de hoje, você vai começar a enxergar aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida de uma forma diferente.
E você vai ter prazer em estar aqui na casa do Senhor. Você vai ter prazer em buscar a presença de Deus. Nós temos tantos prazeres com as coisas do mundo, mas não temos prazer em orar. Não temos prazer em na igreja levantar a mão e adorar a Deus. Nós temos a liberdade aqui, meu amado, em adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós temos a liberdade aqui de expressar a nossa adoração. Não, mas o que o meu irmão do lado vai pensar se eu levantar a minha mão? Ele vai pensar, eita, que crente animado. E sabe de uma coisa, eu aprendi algo. Quando nós levantamos a mão, significa que nós estamos nos rendendo diante de Deus. Quando você levanta a mão, meu amado, você está dizendo, Deus, eu não sou nada, não sou ninguém. Eu me rendo diante do Senhor. Pode fazer em mim o que você quiser. Eu quero te incentivar nessa noite, meu amado, a buscar a Deus conforme você nunca buscou. Conforme você nunca, talvez, experimentou de Deus. Talvez conforme você nunca sentiu a presença de Deus. Abacuque, quando ele também começou a olhar para as coisas a qual estava acontecendo, Abacuque capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. A Bíblia fala que ele começou a olhar e começou a dizer para Deus assim, até quando, Senhor? O Senhor não vai ouvir o meu clamor, a minha oração? As coisas para os ímpios estão dando certo. E pior, tem irmão da igreja que está desvirtuando a tua palavra, infringindo a lei e está enfraquecendo a lei. E ele começou a dizer, até quando o Senhor vai olhar a situação e não vai fazer nada? E talvez eu e você diante de Deus, apresentamos a nossa situação, apresentamos aquilo que nós estamos vivendo, e de repente nós olhamos e dizemos, até quando, Senhor? O Senhor não vai fazer nada naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu estou passando. Meu amado, eu tenho uma notícia para te dar. Ele chega na hora certa, no momento certo. Ele está te vendo sim. Ele tem um cuidado por você. E Ele tem um cuidado pela sua vida. Ele está te vendo o tempo todo, a todo instante. E a Bíblia fala que Moisés estava naquele lugar. E de longe, a irmã dele, Miriam, ficou olhando e vendo o que ia acontecer com o menino. Quando eu olhei isso, o Espírito Santo ministrou o meu coração. Muitas das vezes você se sentiu paralisado, você se sentiu enfraquecido, e a Bíblia fala que Moisés estava chorando, e ele pegou-se muitas vezes até chorando. E Miriam simboliza o Espírito Santo, não deixando você de lado jamais. Miriam simboliza o Espírito Santo que estava ali de longe, só vendo o que ia acontecer, porque existe um propósito sobre a sua vida, sobre a minha vida. A Bíblia fala que quando Miriam estava ali olhando de longe Moisés, quando a filha de Faraó pegou Moisés, ela chegou ao pé do ouvido da filha de Faraó e disse assim, quer que eu ache uma mulher hebreia para que possa amamentar essa criança? E Deus falou algo no meu coração. O Espírito Santo muitas vezes vai sussurrar aos ouvidos de outras pessoas, dos ímpios, por cuidado de você, meu amado, por cuidado de mim. E detalhe, devolveu Moisés para a própria mãe. E eu quero dizer em nome de Jesus, que Deus vai realizar uma obra na sua vida, que Ele vai devolver você naquilo que você fazia, naquilo que você praticava diante de Deus. Deus vai colocar você no propósito novamente. Se você saiu, em nome de Jesus, você vai voltar a viver o propósito de Deus. Eu costumo dizer que viver o propósito de Deus é eu e você estarmos num trem, um vagão em alta velocidade, eu e você estamos aí vivendo o melhor de Deus, estamos avançando, estamos vivendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas por algum motivo nós descemos desse vagão e o trem continua. Aí um dia a gente lembra daquilo que Deus queimou em nosso coração. Só que o vagão que eu e você estava já não está mais na posição onde você está. Ele está lá na frente. Está lá na frente. Mas o que Deus faz comigo e com você? Abre as portas desse vagão e deixa você entrar novamente. E para que você possa viver aquilo que você foi chamado para viver, meu amado. Uma vez em Belo Horizonte, um senhor, aos 19 anos de idade, foi chamado para ser um grande evangelista. E ele chegou para Deus e disse assim, Deus, eu quero viver meu chamado.
Mas primeiro eu quero ganhar muito dinheiro. E Deus, com a sua total educação, disse: vai ganhar o seu dinheiro. Passado muitos anos, esse senhor, ele ia completando seus 60 anos de idade, com toda a família ao seu redor, com todas as pessoas ao seu redor. Ele subiu ao quarto e começou a chorar. E ele dizendo: meu Deus, Deus, aos 19 anos de idade, o Senhor me chamou para que eu pudesse viver o maior propósito da minha vida, e eu não quis. Será que o Senhor me aceita de novo? Deus disse: claro que eu te aceito, filho. Só que existe um problema. O que eu ia fazer com você aos 19 anos de idade, eu vou ter que começar a fazer aos 70 anos de idade. Mas sabe o que eu aprendo com isso, meu amado? Deus ainda espera de mim, de você, para que nós se posicionemos para viver o melhor de Deus ainda. Para de ficar dando desculpa. Para de ficar olhando assim: eu estou preso aqui e eu só fico lamentando, estou chorando, as pessoas, parece que está dando tudo certo. E por que eu estou parado aqui? Porque existe um propósito. Eu creio que Deus está te guardando. Eu creio que Deus está nos livrando para que nós possamos viver o propósito de Deus. A Bíblia fala que Moisés, quando cresceu, ele foi devolvido à filha de Faraó. E daí que ela deu o nome para Moisés, que significa tirado. E aqui Deus já ministrou algo no meu coração. Assim foi comigo, com você. Nós fomos tirados de algum lugar para um propósito de Deus sobre as nossas vidas. Eu não sei qual é o mundo que você vivia, o que você passava, mas Deus te arrancou daquele lugar para que você possa viver um propósito de Deus. Eu não sei o que você fazia tempos atrás, mas eu sei que Deus te arrancou daquele lugar para que você possa viver grandes coisas na presença de Deus, meu amado. Você foi tirado daquele lugar. E o que eu espero, e eu tenho certeza que Deus espera de você, é que você não volte jamais para aquele lugar. Ele não quer que você viva nesse lamaçal do pecado. Ele não quer que você fique praticando as mesmas coisas que você fazia no passado. A palavra do Senhor diz, quando Jesus chamou Pedro, falou assim: eu vou te transformar num pescador de homens. A primeira oportunidade que teve, quando Jesus ressuscitou, parece que tudo tinha se perdido. Pedro voltou a fazer aquilo que Deus falou assim: cara, não é pescador de peixe, é pescador de homem. Para de voltar a querer fazer aquilo que você fazia no passado. Eu quero que você viva aquilo que eu chamei você para viver. Mas muitas vezes nós olhamos para o passado e dizemos: nossa, lá em 1902, como que eu era na presença de Deus. Se eu tivesse nascido no tempo, nos dias de Moisés. Se eu andasse junto com Jesus. Era eu e Jesus, não era Pedro, era eu e Jesus. Sabe por que você não nasceu naquela época? Porque Deus quer te usar nessa geração, meu amado. Sabe por que você não viveu as coisas ou o momento com Moisés? Porque Ele quer te usar nessa geração. Por isso permaneça firme e fiel. A Bíblia fala que ele foi tirado daquele lugar e foi devolvido para a filha de Faraó. Mas passado algum tempo, a Bíblia fala que ele desceu para ver como estavam os seus irmãos. E de repente ele matou um egípcio que estava afligindo um dos seus irmãos. E a Bíblia fala que aquilo foi descoberto e Moisés teve que fugir para o deserto. E o que me chama a atenção é que ele tentou se esconder do propósito de Deus. Primeiro, na verdade, ele tentou fazer aquilo que ele pensava que Deus estava chamando ele para fazer com as próprias mãos, do jeito dele, matando o egípcio. Aí depois ele tentou fugir para o deserto. Só que ele foi para uma terra chamada Midian, onde existia um pastor naquele lugar. E Deus ministrou algo no meu coração. Quando ele chegou naquele lugar, existia um sacerdote. Moisés tentou fugir da presença de Deus. Muitas vezes sou eu e você tentando fugir da presença de Deus. Mas ele foi atraído para o lugar onde ele seria preparado para viver o propósito de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Você foi atraído aqui essa noite para que você possa viver o propósito de Deus.
não foi o convite que te trouxe aqui, não foi eu simplesmente vou cumprir a minha tabela do culto da semana, não. Ele te atraiu aqui neste lugar, para fazer você lembrar que existe um propósito de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, existe um propósito de Deus sobre o seu ministério, meu amado. E de repente ele se colocou naquele lugar, e começou a aprender com aquele pastor. E aquele pastor tinha umas ovelhas. E de repente, por necessidade, não sei o que estava passando naquele lugar, ele teve que ir levar aquelas ovelhas para um lugar mais longe. E chegou no Monte Horebe, que é o monte de Deus, meu amado. Talvez você está aqui por uma necessidade, buscando algo que Deus precisa dar uma resposta para você, mas Ele te atraiu aqui nessa noite para que você possa ver a glória dEle se manifestando sobre a sua vida. E quando ele subiu naquele lugar, a Bíblia fala que ele viu a sarça ardente, e Deus falou com ele através daquela sarça ardente, chamou ele pelo nome. Moisés, Deus está te chamando hoje pelo nome, meu amado, chamando a sua atenção para que você possa voltar aos propósitos dEle. Aí quando ele viu aquela aparição, aquela sarça ardente, a Bíblia fala que ele virou as costas, e Deus bradou: Moisés. Talvez Deus está falando com alguém aqui nessa noite, Ele está bradando o seu nome. Não se vire, não se esconda da glória de Deus, aquilo que Ele tem para manifestar sobre a sua vida. Não corra do propósito de Deus sobre a sua vida, meu amado. E quando ele virou para trás, Deus falou com ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é santa. Sabe o que eu aprendi ali? Primeiro, Deus mandou ele tirar a sandália dos pés, porque naquela época era costume usar couro de animal morto. Deus não compactua com algo que é morto. E segundo, o que eu aprendi, que Deus queria mudar o caminho de Moisés. Toda vez que a Bíblia fala de sandália, eu aprendo algo, que Deus quer que nós mudamos o nosso caminho, que Deus quer que nós paramos de fazer aquilo que nós fazíamos, e um novo caminho Ele tem para entregar para mim e para você. Quer ver? Lá em Lucas, quando a Bíblia fala que o filho pródigo voltou, 3 coisas o pai ofereceu para aquele menino. Primeiro, uma aliança, Deus fazendo uma aliança com aquele menino novamente. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você que está afastado aí, você que estava pensando em desistir do propósito de Deus, Deus está colocando uma aliança com você novamente. Ele está firmando com você uma aliança novamente. Segundo, foi a capa que simboliza o Espírito Santo. Ei, você que está frio, abatido aí, o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida novamente, de uma forma sem igual e sobrenatural. E terceiro, novas sandálias, que significa um novo caminhar. Sabe esse mundo a qual te chamava a atenção? A partir de hoje eu declaro em nome de Jesus, o que vai chamar a sua atenção é a glória de Deus. Aquilo que chama a sua atenção a partir de hoje é a presença ardente de Deus. E quando eu olhei para essa passagem e vi Moisés querendo se esconder da presença de Deus, eu lembrei lá em Êxodo 38, se não me falha a memória. A Bíblia fala que Moisés, quando estava andando na presença de Deus, pediu para Deus: Deus, eu quero ver sua glória. Mas como é? Alguém que estava vendo a glória de Deus, que escorrer da glória de Deus, de repente caminhando muitos anos, disse: agora eu quero ver sua glória. Deus ministrou algo no meu coração, meu amado, que quanto mais nós andamos na presença de Deus, mas nós queremos ver a glória de Deus. Sabe por que Moisés quis correr da glória de Deus? Porque ele não tinha comunhão com Deus. Sabe por que depois de muito tempo ele se aproximou e pediu para ver a glória de Deus? Porque ele desejava e porque ele caminhava juntamente com Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite, talvez você veio aqui neste lugar: eu tenho que me converter, eu vou ter que deixar de fazer essas coisas. Muitas das vezes quando nós chegamos na presença de Deus, é exatamente isso que nós tememos. Eu lembro que o meu pai me chamava para ir na igreja, e a primeira coisa que eu pensava: mas eu vou ter que deixar de fazer as coisas que eu fazia? Vou nada. Só que quando eu tive um encontro de verdade com o Espírito Santo, meu amado, eu descobri que aquilo não era nada, que a verdadeira alegria era estar na presença de Deus, que a verdadeira alegria era buscar a face dEle,
que a verdadeira alegria era sentir algo sobrenatural aqui dentro de mim. Eu lembro uma vez que eu estava orando em casa, falei: Deus, Paulo chegou ao terceiro céu e eu não subi nenhum degrau. Como é que eu faço para alcançar a tua glória? Como é que eu faço para ver a tua presença, meu amado? A presença de Deus invadiu aqui no meu quarto. Eu sentia que eu flutuava, e Deus disse para mim naquele momento: ei, está disponível para você, está disponível para aqueles que querem buscar. E eu quero declarar isso em nome de Jesus sobre a sua vida. A presença e a glória de Deus está disponível para você que está buscando incessantemente, buscando com fervor a presença de Deus. Só busque mais. Aí Moisés se colocou diante da glória de Deus, e a Bíblia fala que Moisés quis fugir da presença de Deus, e Deus começou a questioná-lo. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci para livrá-lo, eu quero te usar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus está ouvindo o clamor daqueles que estão lá fora, e Ele quer te usar para ser o responsável em trazer essas pessoas para estarem na presença de Deus. Que isso não possa ficar só comigo, com você, daquilo que nós sentimos de Deus, ou aquilo que Ele ofereceu para você. Mais pessoas precisam ser alcançadas e ouvir aquilo que Deus já fez através da sua vida, meu amado. Só que eu costumo dizer que eu e você somos outdoor de Deus aí fora. Tudo aquilo que nós fazemos, de bom ou de ruim, vai pingar lá no nome de Deus. Aí alguém vai dizer para você assim: você é crente? Mas com essa atitude sua aí? Meu amado, a minha oração nessa noite é que a pessoa olhe e fale assim: eu quero ser crente por causa da sua atitude. Eu quero ser crente porque eu vejo como que você é no trabalho. Eu quero ser crente porque eu vejo a sua fidelidade, o seu caráter transformado. Eu quero ser crente porque eu vejo como que você teme ao Senhor. Que nessa noite possa ser uma conversão de atitude, para que as pessoas possam ver Deus através de mim, através de você. Aí Moisés estava diante de Deus, e ele indagou a Deus: mas como é que eu vou chegar naquele lugar e dizer, quem que me enviou? Disse, fala para eles assim, Moisés: o eu sou te enviou. Êxodo capítulo 3, 14, Deus disse assim: o eu sou enviou. Aí eu comecei a lembrar, Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele começou a dar adjetivo ao nome de Deus que estava lá no Antigo Testamento. Eu sou a rosa de Saron. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Sabe o que eu quero dizer para você? O mesmo Deus que estava se manifestando lá para Moisés, Ele está querendo se manifestar para mim e para você. Quer mudar a sua história, quer mudar o seu caminho, quer mudar e mostrar para você que Ele é Deus sobre você, meu amado. E a Bíblia fala que Moisés chegou-se diante e viveu o propósito de Deus, e foi viver aquilo que Deus tinha chamado ele para viver. E quando ele chegou naquele lugar, ele começou a mostrar as maravilhas que Deus tinha feito através da vida dele. E daí entra aquilo que nós lemos quando a gente começou esse culto. Êxodo capítulo 4, versículo 6. Disse-lhe mais o Senhor: coloca agora a mão no seio. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda: torna a pôr a mão no teu seio. Ele tornou a colocar a mão no seio. Depois tirou do seio, e eis que tornara como a outra carne. Quando eu vi isso, eu fiquei maravilhado, meu amado. Moisés fez exatamente isso aqui, colocou a mão no coração, colocou a mão no peito. E quando ele tirou a mão dele, estava leprosa. Deus ministrou algo no meu coração. Que toda vez que nós tentamos fazer algo, pelas nossas próprias atitudes, pelas nossas próprias forças, sem ter um encontro real com Deus, o que nós temos para oferecer a Ele é obras mortas, é leprosa, é obra que não serve nada. Eu fiquei imaginando Deus olhando para a mão de Moisés e enxergando que a obra de que ele tinha feito lá no Egito, quando ele tentou fazer algo por Deus, era algo da própria vontade dele,
Ele estava apresentando algo morto diante de Deus. Mas o que eu quero declarar em nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre a sua vida, assim como foi com Moisés, que Deus falou assim: torna a pôr de novo a mão no seu peito, no seu coração. E quando ele teve um encontro com Deus ali de verdade, quando ele tirou aquela mão, a mão estava sã como a outra. Sabe o que eu aprendi com isso? Quando eu e você temos um encontro real com Deus, as nossas obras são frutíferas, as nossas obras têm valor diante de Deus. E quando ele começou a contemplar as mãos de Moisés, era exatamente a obra que Deus esperava que Moisés estivesse vivendo. Eu não sei o que você tem apresentado diante do Senhor. Eu não sei como estão as tuas obras diante do Senhor. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, que se você tiver um encontro hoje real com Deus, as tuas obras serão transformadas, as suas obras serão purificadas, e aquilo que você fazia, que não prestava para nada, a partir de hoje, vai ser algo bendizente diante de Deus. Simplesmente viva o propósito de Deus, meu amado. Não olhe a circunstância, não olhe aquilo que você está passando, não olhe aquilo que talvez te julgaram, ou colocaram um peso sobre você. A Bíblia fala que Moisés teve que correr para o deserto, mas ele foi atraído para aquele lugar. Elias, lá no 1 Reis, capítulo 19, diz que quando ele viveu grandes coisas diante de Deus, de repente uma mulher se levantou contra ele, e ele foi correr para o deserto. E de repente Deus chegou para Elias e disse: Elias, come esse alimento, porque a caminhada que você tem ainda é para muitos dias. O que eu quero dizer para você, o alimento que vai fazer você caminhar por muitos dias ainda, se encontra na igreja, meu amado. Não é aí fora. E a Bíblia fala que ele se alimentou e foi e tentou se esconder dentro de uma caverna. Ei, talvez eu estou falando com alguém que está escondido dentro de uma caverna, e de repente Deus se colocou dentro daquela caverna e disse assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Sai para fora, porque Deus ia mostrar a glória dele para Elias. E a Bíblia fala que quando ele saiu para fora, ele viu a glória de Deus, e ele estava diante do Monte Horebe, meu amado. Deus sempre vai te atrair para esse lugar, na presença dEle. Sabe o lugar que você caminha lá fora? Pode ver, sempre tem um crente infiltrado lá, um desviado naquele lugar. Deus sempre vai mandar alguém naquele lugar. Esse dia eu estava escutando um testemunho de um pastor que resolveu desviar, não aguentava mais. Ele falou: a partir de hoje é meu último culto, minha última ministração. Falou para Deus: e eu vou desviar. Aí ele conta que, para não ficar feio na cidade onde ele morava, ele resolveu desviar em outra cidade. Falou: eu vou lá na cidade vizinha. E chegou lá, primeiro lugar que tinha de dança, de festa. Ele falou assim: é aqui mesmo que eu vou entrar. E entrou naquele lugar. E quando ele chegou dentro daquele lugar, que ele resolveu dançar, uma menina gritou: pastor, o senhor aqui? Ele: meu Deus, até aqui nesse lugar? Ele falou: pastor, eu estava em casa, e antes de sair de casa, a minha mãe orou por mim, e eu falei assim: mãe, eu só volto para a igreja se Deus enviar alguém lá naquele lugar onde eu estou indo hoje. Essa menina voltou, e o pastor também não se desviou. O que eu quero dizer para você nessa noite: não importa para onde você vá, não importa o caminho que você pensa em fazer, Deus sempre vai te atrair para você poder viver o propósito dEle. E eu creio que é um propósito sem igual na sua vida, meu amado. Eu queria pedir para você se colocar de pé.